Olá a todos! Nesse vídeo eu vou fazer uma análise da palavra grega meison, que significa maior. Em João 14:28, Jesus disse: "O Pai é maior que eu." Eu já fiz alguns vídeos sobre isso e espero que você os tenha acompanhado antes de assistir a este vídeo. Alguns trinitários têm insistido que a palavra meison significa maior em função e que Jesus teria dito que o Pai apenas teria uma função maior do que a do Filho. Bem, em primeiro lugar, isso é a falácia da observação irrelevante, pois não existe função maior do que a função do Deus Supremo. Se Jesus fosse o Deus Supremo, ele teria a maior das funções, pois não existe função menor para o Deus Supremo. A falácia da observação irrelevante é quando a pessoa cria a ilusão de que refutou um argumento por direcionar a resposta a um acessório do argumento, ignorando o ponto principal. Não faz diferença se o Pai é maior que o Filho em função apenas, pois não existe função maior do que a função de Deus. Deus é aquele que está na mais alta importância e função todo o tempo. Por exemplo, uma pessoa que ocupa o cargo de maior função em uma empresa é humano, assim como o faxineiro é humano. Digamos que João é o dono da empresa, e ele é maior em função que Paulo, o faxineiro, mas ambos são seres humanos. No entanto, para que tenham funções diferentes, o dono e o faxineiro precisam ser dois seres humanos, distintos e separados. Se pai e filho são distintos e separados por funções maiores e menores, então eles não são um só ser, porque funções hierárquicas diferentes exigem seres separados, e na Trindade não pode haver hierarquia e separação. Portanto, se aplicarmos esse raciocínio à Trindade, isso incorrerá em politeísmo. Se você não quer ser politeísta, então não aplique essa analogia, pois ela corresponde a politeísmo. Mas agora vem um ponto muito importante. Você tem que entender que há um motivo para que João seja o dono da empresa e Paulo o faxineiro. João é o dono da empresa porque ele é o criador da empresa. A empresa é dele. Ele é o capital inicial da empresa. A empresa existe por causa de João. Ele é o criador. Paulo não é o criador. Paulo é o faxineiro. Paulo não é o dono. Simples assim. Paulo é o faxineiro porque ele é contratado por João. João é maior que Paulo em função porque João não é contratado de ninguém. Paulo não é o dono da empresa e João é o dono porque ele é o criador da empresa. Então veja só, mesmo que o pai fosse maior que o filho apenas em função, você tem que entender o motivo disso. E o motivo está justamente no fato de o pai ser pai do filho. O filho existe por causa do pai. O pai não existe por causa do filho, a não ser que seja uma piada do Chuck Norris. Como a gente brinca, o Chuck Norris foi o cara que construiu o hospital onde ele nasceu. Claro que isso é uma piada, mas ilustra como o filho não pode gerar o pai. O pai gera o filho não gera o pai. O filho existe por causa do pai. O pai não existe por causa do filho. Um filho não pode dar vida a um pai, mas um pai dá vida a um filho. Então, mesmo que o pai fosse maior que o filho apenas na função, isso traz em si um motivo. E que motivo é esse? Que Deus não tem pai. Deus é pai. Isso por si só já derruba qualquer definição trinitária. Agora, será que a palavra grega meison significa realmente maior em função apenas? Não. Isso é uma falsidade trinitária. Não é verdade que os dicionários gregos afirmam que meison deve ser entendida como maior em função ou importância. Isso é falso. Se alguém alegar isso, essa pessoa ou está ela mesma na ignorância, ou está tentando trazer pessoas à ignorância. Nem os gregos em seu uso vocabular diário, e nem o grego bíblico abordam o emprego dessas palavras, tendo por base a natureza das coisas. Isso é falso. A alegação de que a palavra grega meison se limita à função não é de cunho léxico-gramatical, mas de cunho teológico exclusivamente. Ou seja, gramaticalmente falando, a palavra grega meison significa maior, e não maior em função. Agora, trinitariamente falando, entende-se o maior aqui como maior na função. Então, os léxicos não ensinam que meison é maior em função. Isso é falso. Maior em função é uma inferência teológica, não uma definição léxico-gramatical. Então, ao dizer que meison é maior em função, a pessoa está cometendo a falácia de trazer ao dicionário um conceito teológico. São coisas bem diferentes. Eu vou explicar melhor. Se um teólogo trinitário, em um comentário bíblico, não em um léxico bíblico, mas em um comentário, alega que meison é maior na função, então este é um comentário de perspectiva teológica.
Ou seja, ele acredita que é maior na função, mas de uma perspectiva léxico-gramatical, significa simplesmente maior, mais velho, maior em tamanho. Para você entender, imagine que eu pegasse aqui um teólogo e citasse, aqui diz maior em função, mas na verdade aquele é o comentário de um teólogo sobre o texto e sobre o significado que ele acredita que a palavra tem no texto. Isso é uma coisa. Agora, se eu for no dicionário, aí é diferente. Aí a palavra não diz maior em função, porque o sentido léxico-gramatical é uma coisa. O sentido que eu dou aquilo ali mediante um contexto que eu acredito teologicamente ser de um jeito, aí é outra coisa. Tá entendendo? Então, qualquer comentário que se leia e que se aponte que meison significa maior em função é puramente teológico e não gramatical, não léxico-gramatical. Então, é falsa a alegação de que os léxicos gramaticais gregos dizem que meison é maior em função. A pessoa que diz isso, ou ela está na ignorância, ou ela está trazendo outros deliberadamente à ignorância que ela tem. Então eu vou provar aqui de uma vez por todas que a palavra meison não significa maior em função, mas maior, e abrange vários sentidos, incluindo a natureza. Veja a segunda carta de Pedro 2,11. Esse texto é muito importante. Grave esse texto. Embora sejam maiores em força e poder que os homens, aqui está falando dos anjos. Os anjos são maiores em força e poder que os homens. A palavra maiores aqui é um derivado de meison, basicamente a palavra meison. Agora raciocine que a própria Bíblia diz que meison significa maior e que isso abrange também as naturezas. O contexto aqui é a natureza. Você vai ver que fala-se ali de animais, de homens, de anjos, e fala-se ali que os anjos são maiores que os homens. Ora, maior em tudo, em natureza, em poder, em força. Então grave esse texto, que é escolhido a dedo, para que você não seja ludibriado por falsos instrutores. Então esse texto prova, esse texto resolve o assunto. Qualquer pessoa que continuar insistindo em dizer que meison significa maior em função, essa pessoa está na ignorância, está deliberadamente trazendo pessoas à ignorância. A gente precisa ter humildade para dizer, realmente, não é assim. Não satisfeito com o fato, talvez alguém diga que caso Jesus estivesse falando de seu ser, ele teria usado a palavra kriton, que significa mais forte e melhor, em vez da palavra meison. Em primeiro lugar, aqui a pessoa estaria usando a falácia do que eu chamo mamãe eu quero assim. Essa falácia consiste em você dizer que algo não é verdade porque não está apresentado da forma que você queria que fosse. É como um evolucionista dizendo, se não houve evolução e houve criação, por que a baleia é um mamífero? Ora, por que Deus não poderia fazer uma baleia mamífero? Então aqui nós temos a falácia do mamãe eu quero assim. Ou seja, a pessoa exige que para que algo seja verdade tem que ser do jeito que ela queria que fosse. Isso é uma falácia. Jesus usou a palavra meison aqui. E essa palavra é mais que suficiente conforme ficou provado para mostrar que ele não é o mesmo Deus que o Pai. E que a frase o Pai é maior que eu abrange tudo e não se limita à função. Abrange também a função? Com certeza. Mas não se limita a ela. Abrange tudo. Significa maior. Ponto final. Em segundo lugar, se Jesus tivesse dito kriton, ou o Pai é melhor que eu, talvez até o Pai é maior que eu, seja como for, os trinitários diriam que essa palavra também se aplica à função e usariam o seguinte texto. Hebreus 7,7. Não se pode negar que o menor é abençoado pelo maior. Aqui a palavra maior não é meison, mas kriton. Nesse contexto, dois seres humanos, Abraão e Melquisedeque, são ditos como menor e maior, kriton. Então veja que a palavra kriton é usada mesmo para seres de mesma natureza. Assim como a palavra meison também é usada para seres de mesma natureza, mas não se limita à igualdade na natureza e maior em função. Então a alegação de que caso Jesus estivesse falando de sua natureza, ele teria usado a palavra kriton em vez de meison é falsa. Porque mesmo a palavra kriton também é usada para seres humanos. E se Jesus tivesse dito, o Pai é maior que eu, usando a palavra kriton em vez de meison, eu não tenho dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida de que os trinitários também diriam exatamente a mesma coisa que dizem agora, com respeito à palavra meison. Inclusive, eu tenho certeza que eles usariam este exemplo que eu dei para provar o ponto deles. Eu vou repetir um texto que eu já usei no meu primeiro vídeo. 1 de João 4,4. Aquele, isto é, Deus, que está em união com vocês, é maior do que aquele que está em união com o mundo. A palavra aqui é meison. Por acaso Deus não é maior em tudo, em essência, natureza, função, ou seja o que for, do que aquele que está em união com o mundo? É claro que é. Quando aparece na Bíblia a frase Deus é maior que alguém, isso é um sinal de força. Isso é uma mensagem de esperança. Como se eu dissesse assim, não tenha medo, porque Deus é maior. Ou seja, Deus está contigo.
não precisa ter medo de nada, porque Deus vai te ajudar em tudo. É esse o sentido dessa frase, o Pai é maior que eu, ou Deus é maior. Quando Jesus disse o Pai é maior que eu, ele estava falando o seguinte: o Todo-Poderoso, o Deus Supremo, ele está comigo agora. E não há nada que possa me deter porque ele está comigo. Então vocês vão ficar felizes por isso. Porque o Pai está comigo. E agora nada vai me deter porque Deus está comigo. E Deus é maior que eu. É este o sentido das palavras de Jesus. Então, se Jesus fosse o Deus Supremo, isso não faria sentido nenhum. Compreendeu? Mas eu sugiro que você use 2 de Pedro 2,11. Que ali nós temos claramente a explicação de que a palavra meison engloba força e poder. E se você for ler o relato, verá que o foco do contexto é a natureza, pois mencionam-se anjos, homens, animais. E o autor diz que os anjos são maiores que os homens em força e poder. 2 Pedro 2,11. Embora sejam maiores os anjos, embora os anjos sejam maiores em força e poder, meison. Então, meison não se limita à função. Isso é falso. Citar obras teológicas para dizer que ali é maior em função é uma referência teológica e não uma referência léxico-gramatical. Qualquer pessoa com um pouquinho de racionalidade entenderá isso. Alegar que é maior em função é você trazer a sua teologia para dentro da palavra. A palavra não diz isso. O que diz isso é uma inferência teológica. Então eu creio que esse assunto já esteja resolvido. O Pai é maior que o Filho em tudo e ponto final. Ninguém é maior que Deus nem em função, nem em natureza, nem nada. Deus não pode ser humano porque Deus é espírito. Mas um texto que eu gostaria de usar para concluir esse assunto é o seguinte. Hebreus 10, 26 e 27. Se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas há uma expectativa terrível de julgamento, e há uma ira ardente que vai consumir os opositores. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.